Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 15 até o versículo de número 23. Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, o meu nome é Anderson Gomes e este é o nosso canal Oração da Manhã. Todos sabem que nós, todos os dias, neste mesmo horário, transmitimos a poderosa palavra de Deus, que é digna de toda a honra e de toda a glória e de toda a aceitação. Eu creio que dentro desta palavra, Deus tem algo para a tua vida. Então, fica aí, fica atento, que após a ministração da palavra de Deus, nós iremos aqui fazer uma oração a Deus, pedindo a Ele a sua intervenção, milagres, paz, saúde, prosperidade, pedindo para que Deus venha estar com as suas mãos estendidas sobre nós. Por isso que nós aqui pedimos sempre: acompanhe a ministração da palavra de Deus, são poucos minutos, e acompanhe também a nossa oração que fizemos ou vamos fazer para Deus neste momento. Mas eu sempre falo, e eu tenho certeza que alguns irmãos têm nos acompanhado até o final, é muito importante que você que entrou nesse vídeo, que já ouviu a leitura e daqui a pouco nós vamos transmitir a palavra de Deus, é muito importante que você nos acompanhe até o final, no momento da oração. Este é o momento que nós vamos unir a nossa fé e vamos orar por propósitos, vamos orar para que Deus faça algo na minha vida, na sua vida, e que os pedidos de orações que você tem feito e que você vai fazer nesta manhã possam ser atendidos em nome de Jesus. Então, faça seu pedido, deixa o like,
não se esqueça de compartilhar com alguém que esteja precisando, em nome de Jesus. Meus irmãos, como aqui dito, vamos ministrar uma palavra. Fique atento, preste bem atenção nos detalhes daquilo que Deus falou comigo e mandou entregar para a tua vida. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais esses presidentes disseram ou dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Meus irmãos, eu sei que eu voltei um pouco para que nós pudéssemos entender. Havia em Daniel um espírito excelente. Meus irmãos, e que espírito excelente é esse? O Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o rei Dário, juntamente com os príncipes, presidentes, reis, homens daquela época, criaram uma lei, criaram um edito no qual não se podia orar. Mas Daniel era um homem de oração, um homem que orava a Deus 3 vezes ao dia, tinha intimidade com Deus. Aqui eu já deixo logo uma palavra a princípio, dentro dessa introdução. Quem tem intimidade com Deus é diferente. Você que tem intimidade com Deus é diferente. Meus irmãos, Daniel ficou sabendo deste edito, desta lei, mas quando Daniel soube desta lei que eles tinham ordenado, Daniel aproveitou. Daniel não sabia quanto tempo mais ele teria vida para poder orar a Deus. Daniel não sabia quanto tempo ou se ele ia poder ainda orar. Então a Bíblia nos diz que ele vai para a sua casa e vai orar a Deus. E a Bíblia nos diz que havia uma janela aberta, aonde homens viram quando Daniel entrou dentro do seu quarto, entrou dentro de sua casa e estava orando, foram entregar ao rei Dário. A Bíblia nos diz que aqueles homens foram juntos ao rei e foram lá com a lei, disse: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Eles já estavam dizendo: ó rei, Daniel passou por cima da lei. Daniel orou ao Senhor, mas aqui está a sentença. Você não pode voltar atrás. Você não pode revogar. Aqui está. Tem que ser penalizado. A Bíblia nos diz que o rei passou o dia inteiro até o pôr do sol, fazendo de tudo para que Daniel não fosse morto. Mas nada pôde fazer. Nada de Daniel ser livrado ou ser livre daquela cova de leões. A Bíblia nos diz que então foi colocado Daniel diante do rei, e o rei diz a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele pode te livrar da cova dos leões. Ele pode te livrar da boca dos leões.
A Bíblia nos diz que Daniel foi jogado na cova cheias de leões. Há alguns estudiosos que eles chegam a dizer que toda vez que alguém cometia um delito ou um crime ou passava por cima da lei, eram reservados alguns leões, e estes leões não comiam, não bebiam, porque aquela pessoa que cometeu aquele crime ou delito, quando fosse jogado, os leões de imediato tragassem a sua vida ou comessem rapidamente. Mas o rei Daniel, ou melhor, o rei Dário não sabia. O rei Dário não sabia que Daniel tinha um Deus que vê, que sabe, que conhece, que entende e que manda e que ordena e que ainda tem poder sobre a terra. A Bíblia nos diz que o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. A Bíblia nos diz que o sono do rei Dário fugiu. Você vai ver isso no final do versículo 18. E fugiu dele o sono. Deus permitiu que Dário não dormisse. A Bíblia nos diz que ao amanhecer, Daniel ainda estava intacto. Os leões não tocaram em Daniel. Os leões não tiveram poder sobre a vida de Daniel. É aí que a Bíblia vai nos dizer que pela manhã, no mesmo dia, o rei vai lá se dirigisse a os corpos ou o corpo de Daniel. Quem sabe ele disse: eu vou lá saber se aconteceu algo ou o que aconteceu, porque os leões estavam famintos e quem sabe eu possa ainda pegar uma peça de roupa de Daniel, pegar algo para que possa ficar de recordação de um grande homem de Deus. Eu imagino que o rei foi com este intuito. É verdade que no versículo 20, veja o que diz: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Esta expressão com voz triste nos traz uma conotação muito interessante. É que ele já sabia, ou ele imaginava, que Daniel estava morto. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? É aí que Daniel dá um brado. Meus irmãos, Daniel dá um brado. E ele diz: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. A Bíblia nos diz no versículo 23 que o rei mandou tirar Daniel da cova dos leões. O rei muito se alegrou porque crera, porque Daniel creu, porque Daniel teve fé, teve esperança no Deus que ele servia, e o Deus que ele servia enviou anjos para livrar Daniel da cova dos leões. Meus irmãos, eu tenho certeza que você chegou até este ponto. E se você chegou até este ponto do vídeo, eu quero aqui ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Algo que Deus tem mandado. Daniel foi jogado naquela prisão, naquela cova, cheia de leões famintos. Aconteceu naquela noite coisas que não aconteciam normalmente. Primeiro fator determinante foi que os leões tiveram que jejuar.
Os leões fizeram jejum. A Bíblia não nos diz, mas eu tenho certeza que Daniel descansou. Daniel dormiu tranquilo. Segundo fator determinante foi que naquele dia o rei perdeu o sono. Meus irmãos, por causa da tua vida, leões fazem jejum. Você passará por momentos de aflições, momentos de que você pode até imaginar ou pensar que você vai perder a sua vida. Mas Deus irá preservar a sua vida. Ainda que Ele envie anjos para te socorrer, mas Deus irá preservar a sua vida. E o que me chama muito a atenção é que o rei, ele foi fazer jejum. O rei não conseguiu beber água, o rei não conseguiu comer nada, o rei não teve sono. Meus irmãos, isso que eu vou lhe falar agora, isso é muito forte. Talvez você não saiba, talvez você não entenda, talvez você não imagine o quanto você, sim, você é importante para Deus. Você não sabe o quanto você é importante. Você não sabe o que Deus pode fazer por você. O rei disse: eu não quero nenhum instrumento, eu não quero música. O rei jejuou. O rei não bebeu água, o rei perdeu o sono. Você crê nesta manhã que por causa da sua vida alguém pode perder o sono? Você crê que nesta manhã alguém pode perder o sono por sua causa? Tem pessoas que não dão nada por você. Tem pessoas que não gostam de você. Tem pessoas que odeiam você. Tem pessoas que só olham para você porque ela tem olhos. Só vê você porque ela não pode se mudar de sua casa. Tem pessoas que fazem de tudo para que você seja um fracassado, seja uma mulher fracassada. Mas elas nada ou eles nada podem fazer contra a sua vida. Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus que manda nos céus e na terra, o Deus que cura, salva, liberta, batiza, renova, faz milagre na terra, Ele tem preservado a tua vida. Tem pessoas que não dormem pensando em você, pensando como vai fazer para tentar acabar com a sua vida. Tem pessoas que criam armadilhas contra a tua vida, criam situações, jogam bandeja, colocam coisas fáceis para que você possa cair. Mas elas não sabiam, elas não sabem que você tem um Deus que não dorme. O Deus que sabe de todas as coisas. O Deus de Daniel. O Deus que ainda envia anjos para salvar o seu povo. E nesta manhã, neste dia que fez o Senhor, Ele nos traz aqui para lhe transmitir esta palavra. Alguém vai perder o sono por causa de você. Você será preservado, eu volto a dizer, a tua vida será poupada. E pessoas que não gostam terão que contemplar o teu sorriso, a tua alegria, a tua vitória, os milagres que Deus irão fazer na sua vida. Mas tudo isso é mediante a oração que nós fazemos. Precisamos orar, precisamos ter créditos com Deus. Eu passo a perguntar para você nesta manhã:
Será que você tem créditos com Deus? Será que você tem créditos com o Papai do céu? Daniel orava 3 vezes ao dia. E no momento que Daniel mais precisou, este Deus não abandonou a Daniel. Meus irmãos, eu falo aqui sempre, não é porque este canal é o canal de oração, mas se queremos obter, se queremos ter vitória da parte de Deus, é preciso dobrarmos os nossos joelhos. É preciso colocar a face no pó. É preciso fazer sacrifício de oração e jejum a Deus. Meus irmãos, ore pela manhã. Faça a sua oração pela manhã. Faça a sua oração pela tarde. Oração pela noite, pela madrugada. Não importa, mas faça a oração. Mas ore a Deus. Porque você não sabe o dia do amanhã. Você não sabe o que você vai precisar amanhã. Eu já orei muitas vezes dizendo a Deus: Senhor, se eu ainda tenho créditos contigo, faz algo pela minha vida. E Deus fez, porque eu tinha e tenho créditos com Deus. Eu tenho certeza que nesta manhã você tem créditos com Deus. E se você tem créditos com Deus, pode ter certeza, pode ter a convicção de que Deus vai agir na sua vida. Se você tem créditos com Deus, Ele vai fazer um milagre. Quem tem créditos com Deus, Ele abre portas. Quem tem créditos com Deus, Ele cura, salva, liberta, renova, restaura, faz coisas grandes, traz o que está longe para perto e o que está perto manda para longe, porque a oração, ela tem poder. Oração a Deus. Meus irmãos, assim como Daniel orou ao seu Deus, em meio a uma situação que era quase irreversível, era quase impossível, vamos depositar a nossa fé, a nossa esperança em Cristo e ter a convicção de que Deus vai agir por mim e por você. Medite nesta palavra. Bocas de leões serão fechadas, sonos serão tirados, pessoas que estão perto, Deus vai mandar para longe. Deus ainda muda protocolos por tua causa. Deus ainda muda histórias por causa de você. Você é importante para Deus. Assim como Daniel, você também será livre de todo mal em nome de Jesus. Tome posse e receba em nome de Deus, do Deus vivo, o Deus que sabe, que conhece, que vê e que está conosco nesta manhã. Meus irmãos, como falado no início, eu creio que você chegou até este momento. Ore conosco neste momento. Apresente os pedidos de orações. Apresente as causas, pessoas que estão precisando. E vamos crer. Ore comigo. Eu peço que você, se chegou neste momento, eu creio que você chegou, a senhora irmã, o senhor irmão, meu amigo, a minha amiga, irmão, irmãs, todos que chegaram aqui comigo neste momento. Orem. Feche os seus olhos, tenha fé e vamos acreditar no agir de Deus. Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Jó, Deus de Daniel, Deus dos discípulos, Deus que enviou o seu Filho a este mundo, Deus que enviou o Consolador para estar conosco. Sim, é a Ti, meu Deus, que neste momento eu rogo. Sabendo, Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que faz, Tu és o Deus que tira, Tu és o Deus que dá vida, Tu és o Deus que tira a vida, Tu és o Deus de livramento na terra, meu Deus. Meu Deus, neste momento eu quero orar por pessoas. Eu oro, Senhor, por pessoas que estão carentes, por pessoas que estão precisando de uma intervenção da tua parte. Meu Deus, aqui está comigo mulheres, homens, jovens, pessoas que estão orando comigo. Alegra neste momento o coração.
atende, Senhor, o pedido de oração que ela está fazendo. Senhor, atenda também o meu pedido de oração, que é por muitas pessoas que estão carentes, precisando de uma intervenção. Vai, Senhor, aonde eu não posso ir. Faz o que eu não posso fazer. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Tu és o médico dos médicos. Tu és o rei dos reis. Tu és maior do que o juiz. Tu és maior do que o advogado. Tu és maior do que o promotor. Tu és maior do que o governador. Tu és maior do que o presidente, Senhor. Tu manda na terra, no céu. Tu manda no inferno. Tu manda nas autoridades. Tu manda em tudo, Senhor, sobre a terra. É por isso que neste momento eu te apresento muitos pedidos de orações de pessoas que estão carentes. Senhor, vai lá aonde eu não posso ir, aonde nós não podemos ir. Senhor, nos alegre nesta manhã. Faz como tu fizeste com Daniel. E é por isso que nós já te pedimos e já te agradecemos em teu nome. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vá em paz.